Neste experimento, faremos o efeito de dispersão de uma malha, como se ela estivesse explodindo e fragmentando com aquele tipo de efeito que nós vimos aí naquele filme de super-heróis, que é o efeito Thanos. Eu vou usar a versão 3.0, vocês podem usar qualquer versão para me acompanhar. Lembrando a vocês que em versões mais antigas, alguns ajustes aqui podem estar diferentes em relação à versão que eu tenha aqui usado. Vamos então começar o nosso experimento. Para esse experimento, eu vou usar esse objeto cúbico. Eu vou entrar com ele no modo Edit Mode. Eu vou subdividir a malha dele, clicando no botão direito, subdivide. E aqui vou abrir as características da subdivisão e em Number of Cuts, que são os cortes, eu vou deixá-lo em 10. Vamos voltar para o Object Mode. Esse objeto agora eu vou aplicar nele um sistema de partículas. Eu clico em Particles Properties e vou clicar aqui nesse sinalzinho de mais, ele já gera um sistema aqui de forma rápida. Dando play, vocês vão ver uma diversidade de partículas caindo da superfície do objeto. Vamos inicialmente tirar o efeito de gravidade. Então vamos correr aqui até a opção chamada Field Weights. E em Gravity, que é a gravidade, vamos deixá-lo aqui em 0. Dando play, as partículas vão se movimentar, mas não vão ser puxadas para baixo. Agora vamos voltar até aqui em cima e na aba chamada Emission, que é a aba de emissão, nós vamos usar aqui em Frame Start End, que é o início e o fim das partículas, 1. Então vocês vão perceber que as partículas, quando eu der o play, vão cair de vez. Mas eu vou dar um tempo limite para que ela possa ser observada aqui durante a timeline. Eu vou estender o tempo aqui para os 250 frames. Então é o tempo de vida útil das partículas. Agora, para poder ver o efeito funcionando, nós vamos vir aqui na opção Render. Vocês estão vendo que eu estou usando o modo Halo, tá? Eu vou mudá-lo para o modo None. Nós não vamos ver partículas aparecendo. Nós vamos ativar essa opção de rotação, abrir a configuração, com essa setinha aqui da esquerda, e habilitar essa opção Dynamic, que nós vamos criar a dinâmica de rotação. Porém, em Velocity, nós vamos também clicar, e o normal dele, que é a velocidade com que as partículas vai ser emitida pelas normais, ele está usando o fator em 1, nós vamos zerá-lo aqui. Dando play, nós não vamos ver nada por enquanto, porque nós tiramos a renderização de Halo para o modo None. Agora, o que é que nós vamos precisar fazer? Nós vamos criar aqui a adição de um objeto. Eu vou usar para isso aqui um Force Field, que é um campo de força, turbulência, tá, pessoal? Ele foi adicionado aqui dentro do cubo. Eu vou usar o Move para deslocá-lo, trazê-lo para cá. Vamos trazê-lo um pouco mais para cima. Vamos usar a tecla S para dar uma escala maior para ele, e com ele selecionado, nós vamos buscar aqui na opção de físicas as configurações dele. Veja que está aqui o tipo turbulência. Em Strength, vamos deixar a força em 4, e nós vamos ativar essa opção chamada Absorption. E temos aqui agora a atração desse objeto usando as partículas. Se eu quiser ver, eu seleciono o cubo, habilito lá na opção de render a visão do halo, e vocês vão ver as partículas, quando eu der o play, elas vão ser atraídas por esse objeto turbulência, tá? Vamos deixá-la assim. Eu vou precisar criar agora um objeto externo que envolva essas partículas para fazer o efeito da dispersão. Então eu vou adicionar um segundo cubo. Vou clicar em Add. Posso usar também o Shift A. E aqui em Mesh eu vou adicionar o Cube.001. Está aqui ele na Outliner. Ele está do mesmo tamanho do primeiro cubo. Então eu vou usar o S de escala para torná-lo um pouquinho maior. Não tanto. Porém eu não consigo ver o cubo que está internamente. Então para eu ver o cubo interno, a partir desse segundo cubo, com esse segundo cubo selecionado, eu vou clicar aqui em Object Properties. Vou até a opção chamada Viewport Display, vou rolar com Scroll, e em Display As, veja que ele está usando aqui o modo texturizado, eu vou usar a visão em Wireframe. Então a visão agora ficou diferente.
Vamos então criar uma animação desse objeto externo aqui na timeline para fazer com que, na medida que eu ande com a animação, essas partículas saiam sendo puxadas por esse turbulence. Então aqui no frame 30, eu vou utilizar nesse cubo a tecla I, Location. No frame 130, eu vou deslocar esse cubo aqui até esse ponto do meio do cubo interno e vou usar a segunda chave com cursor na área, tecla I, Location. Por último, no frame 230, eu vou trazê-lo mais até aqui o fim, tecla I, Location. Vocês vão ver aqui um movimento do cubo externo, mas as partículas vão atravessar o mesmo. Para que isso não aconteça, nós vamos, com esse cubo externo selecionado, aplicar nele aqui um efeito físico chamado Collision, que é o efeito de colisão. Vamos em Particle tornar a permeabilidade totalmente em 1 e o Field Absorption, que é a absorção de força, com o fator 1. Agora vocês vão ver algo parecido com isso, ó. Na medida que ele movimenta, as partículas saem como se houvesse uma dispersão sendo sugada lá pelo nosso turbulence. Agora, para melhorar mais ainda o fator, nós vamos selecionar o cubo interno, vamos novamente lá em partículas e na aba de render nós vamos tirar as partículas, vamos voltar para o modo None e vamos aqui na aba de propriedades clicar em modificadores. O que é que vocês estão vendo aí, pessoal? Vocês estão vendo já um modificador que é o modificador de partículas. Então nós vamos adicionar inicialmente o outro modificador, Subdivision Surface. Ele vai subdividir a superfície desse cubo interno. E nós vamos deixar o viewport e o render aqui totalmente em 2. Porém, nós vamos habilitar-o com o modo Sample, porque nós vamos ver como se fosse um cubo normal. Agora eu vou aplicar no efeito o nosso efeito de explosão. Então, aqui no frame 30, eu vou selecionar o frame 30 e vou adicionar o Explode. Com esse procedimento feito, o Explode já está pronto para eu utilizar aí junto ao meu efeito. Então, dando play, o que vocês vão ver é a malha do objeto de cima explodindo e os fragmentos sendo dispersos. Agora eu preciso fazer com que esses fragmentos sejam minimizados. E para fazer isso, com o cubo interno onde tem as partículas, eu vou lá no efeito de partículas. O número que eu estou usando aqui é um número de 1000. Eu posso deixá-lo aqui, por exemplo, com 6000. Dando play, vocês vão ver que no momento da explosão, essas partículas começam a sair com fragmentos menores, como se o cubo estivesse fazendo a dispersão. Para dar um acabamento legal no nosso efeito, eu vou movimentar aqui o nosso orbital, vou voltar para o primeiro frame, ainda com o cubo interno selecionado, nós vamos lá na aba de modificadores, eu vou fechar as configurações do Explode, do Subdivision e do Particle, tá, pessoal? E aqui eu vou adicionar nesse cubo mais um modificador. Vai ser o modificador chamado Solidify. Vocês vão entender já já por que eu estou fazendo isso. Eu vou criar materiais para esse cubo. Se eu vier aqui em material, o próprio Blender já colocou um material aqui com a cor branca inicialmente. Então eu vou gerar um segundo material, clicando aqui em mais. Vou clicar em New. E esse segundo material, que é o material .001, eu vou deixar um Basic Color, por exemplo, aqui na cor vermelha. Então, notem que eu tenho dois materiais, um branco e um vermelho. Agora, eu volto lá na aba de modificadores, e aqui onde eu tenho a opção Materials, em Material Offset, eu vou estabelecer que eu vou usar dois materiais. Um para o externo, que é o branco, e aqui eu vou habilitar o material 1 para ele receber a cor vermelha. Agora, aproximando e dando play, percebam que eu tenho aí o efeito, onde eu vou ter um material
a priori vocês estão vendo sem cores, por quê? Porque é necessário que aqui em cima, já que eu estou usando o Solidify, eu habilite a condição que pode ser o material preview ou pode ser também um renderizado. Então eu vou ver as cores de fora e de dentro do cubo através dessas duas opções de viewport que estão aqui em cima. Posso usar a tecla Z também e posso definir material preview ou material renderizado. Então eu vou deixar no material preview. Agora, dando play, note que a dispersão do cubo começa a acontecer e ele emite um material externo branco e um material interno vermelho. Tá aí um efeito simples e prático que a gente pode utilizar em qualquer tipo de malha. Agora, para poder a gente renderizar isso, pessoal, vocês vão ter que vir com essa opção aqui, clicar na opção de partículas e vão buscar a guia Cache. Aqui eu tenho como fazer o bake dessa animação. Então, antes de renderizar, nós vamos fazer o bake para ele gerar e depois a gente fazer o vídeo da animação. Então ele está gerando aqui o Point Cache para poder fazer o efeito já de forma automática. Se vocês quiserem apagar esse ponto, vocês podem deletar e depois fazerem de um ponto aí melhor que vocês tenham. Vamos deixar finalizar aqui. Vamos olhar pela vista de câmera, é assim que eu iria ver a nossa cena. Se eu quiser ter uma imagem HDRI para dar um efeito legal, eu venho aqui no Word, vou lá em Color, seleciono Environment Texture e, por exemplo, eu posso buscar uma imagem que eu tenha baixado. Vou usar aquela imagem do vídeo anterior, tá? Open Image. E se eu olhar aqui, pelo modo renderizado, a nossa cena vai ser vista dessa forma. Mas se eu quiser desabilitar a cena dessa imagem de fundo e deixar apenas a luminosidade dela interagindo aí no cubo, eu venho aqui em Word e no Strength eu habilito o Ray Depth. Veja que a luminosidade está interferindo junto ao objeto. Então, se eu der o play aqui, nós vamos ver o efeito acontecendo a partir do frame 30, onde nós estabelecemos o movimento e a explosão, e vocês vão ver o cubo se dispersando aí, com um efeito bem legal. Agora, para eu criar a animação, eu posso estabelecer um ângulo que eu quero ver, deixá-lo aqui, que aqui fica melhor, tá? Esse cubo de fora, apesar de ele estar no modo wireframe, nós vamos ter que desabilitar ele aqui, tanto da viewport como do render, ele não vai aparecer, apesar dele estar participando da cena. Agora eu posso vir aqui em render, vou definir o Eevee, vou deixar o render em 16 para ser mais rápido, e aqui em Output eu vou usar a resolução de 1200 por 720, com 50% apenas do vídeo para poder ser rápido. Aqui em Output eu vou dar um nome aqui, vou deixar dispersão para ficar fácil. Vou estabelecer a pasta onde eu queira gravar a minha animação. Em File Format eu vou usar o formato AVI JPEG, não vou precisar usar som. Clico em RGB e em Quality eu deixo em 100%. Antes de gerar a animação que eu criei, eu vou salvar o projeto, porque caso dê um bug eu não perco o que eu fiz até o momento. Então eu venho aqui em File, Save As, dou um nome aqui, vou deixá-lo aqui Efeito Thanos, por exemplo. Vocês dão o nome que vocês quiserem no projeto de vocês. Agora sim, eu posso, já com essas definições feitas, gerar o render da animação. Vou clicar em Render Animation, ele vai gerar uma tela aqui em cima e vai, frame a frame, criar o efeito que nós precisamos. Eu vou dar um pause e quando estiver no fim, eu volto para mostrar a vocês como ficou. Voltando à renderização, vocês vão perceber que já estou bem aqui no fim. Quando ele chegar em 250, ele vai parar a animação e nós vamos executar para ver como ficou aí o efeito. Pronto, deu 250. Agora, se eu vier aqui em Render e clicar em View Animation, eu posso usar o atalho Ctrl mais a tecla F11 e aí temos a animação de dispersão de forma prática do nosso objeto cúbico. Legal, né, pessoal? Aí vocês podem fazer com o objeto, com o texto,
com a malha que vocês queiram aí. Fica a dica, bom proveito e até o próximo tutorial.